assunto é projeto idealizado, projeto executado. Nós vamos ver isso aí hoje, se Deus assim permitir. Projeto idealizado, projeto executado. Nosso texto hoje é Isaías, capítulo 53, tão conhecido Isaías, capítulo 53, tá? O servo sofredor de Isaías, um texto muito conhecido, que fala de Jesus Cristo. Isaías profetizou em torno do ano 750 a.C. e ele foi profetizando até mais ou menos o ano 680 alguma coisa antes de Cristo. Ele profetizou por mais ou menos 60 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, em torno de 60 anos mais ou menos, tá? Que foi o ministério profético de Isaías. Tá? Ele fala de Jesus Cristo como se ele estivesse vivendo no tempo de Jesus. E ele, como eu disse, profetizara 700 e poucos anos depois. Então, é um texto que vale a pena, a Bíblia vale a pena ler tudo, todos os textos, a Bíblia, tudo. É o texto bíblico, é o texto de Deus. Mas esse daqui fala muito claramente, diretamente do Messias, de Cristo. Então vamos ler, lendo e comentando um pouco, Quem creu em nossa pregação? Isaías pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías poderia estar falando aqui sobre a intervenção de Deus, Porque o que Deus faz ao longo da história é intervir na história, sempre, claro, para o bem do homem, Querendo o bem do homem, ele intervém na história. Então, quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 2, porque foi subindo como renovo, um brotinho, perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Que coisa, que texto, aqui diz porque subindo como renovo, aquele broto de árvore pode ser, crescer, ele como uma raiz de uma terra seca, raiz de terra seca, dá para imaginar, sem formosura alguma, sem aparência alguma, ou seja, nada que chamasse assim drasticamente a atenção de ninguém, sem formosura, então olhamos-lo e nenhuma beleza, diz aqui o profeta, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, que nos chamasse atenção. Então Jesus andou por aqui, na terra, ele viveu entre nós e ele viveu desse jeito, a presença dele não chamava atenção, a aparência dele não chamava atenção, não era de uma família, digamos, da elite de Israel, embora fosse de uma tribo tão importante, da tribo de Judá, mas não fazia parte no contexto ali do início do primeiro século, da era cristã, da elite, Exatamente. Jesus era um homem aparentemente simples, sem beleza alguma, A beleza e a formosura de Cristo está para aqueles que conheceram, Quem conheceu Jesus, ou conhece Jesus, vê formosura nele, vê beleza nele, mas os outros não, É isso aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quer dizer, era uma pessoa realmente que não tinha, era desprezada, né? Uma pessoa desprezada. Cristo era uma pessoa desprezado e rejeitado. E é isso que aconteceu mesmo, né? Até mesmo na sua família, Cristo foi rejeitado. Rejeitado pela cúpula judaica, né? Pelos religiosos, né? De todos os segmentos do judaísmo, como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os herodianos e tal. Então, todos esse pessoal aí, todas essas pessoas, esses grupos, né? Eles rejeitaram Jesus Cristo, desprezaram Jesus Cristo e não viam nele realeza alguma, né? Escondiam o rosto dele. Então o texto vai nessa direção mesmo. O verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos, ou seja, o consideramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aflito, ferido de Deus e oprimido. Que coisa, né? Nós o consideramos assim, e ele de fato foi assim, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? E é isso que Cristo realmente fez, levou sobre ele as nossas enfermidades. Isso não quer dizer, como alguns interpretam, que Jesus é obrigado a curar todas as enfermidades, né? Não é esse sentido que o texto quer dizer, ainda que isso tenha acontecido e ainda que isso aconteça, mas não é isso que o texto quer dizer amplamente. O texto quer falar aqui de uma cura da nossa alma, uma cura dos nossos pecados, a libertação completa dos nossos pecados, da enfermidade, digamos, do pecado, da libertação do pecado completamente e logicamente, da cura eterna, falando inclusive em todos os aspectos, inclusive físicos também, porque haverá um tempo em que não haverá dor, não haverá luto, como diz a palavra de Deus, não haverá enfermidade, doença, quando nós ressuscitaremos e adquiriremos um novo corpo, um corpo incorruptível e imortal. Aí sim, aí nós teremos que pode ser chamado da cura plena de todas as nossas enfermidades. Mas na Terra nós sabemos que não, convivemos com pessoas, inclusive pessoas cristãs, que têm suas enfermidades, suas lutas, lutam com essas enfermidades. E é isso faz parte da vida. Isso não quer dizer que Jesus não cure as pessoas quando ele assim quando é da vontade de Deus. Então ele pode curar, ele tem curado, ele já curou, como, né, no seu ministério ele fez muito aqui, os seus apóstolos fizeram muito aqui, e os seus discípulos têm feito ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Tá? Bom, isso aí. Bom, o verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, quer dizer, ele foi curado, né? O texto, a ideia é essa mesmo, curado, né? Porque ele foi mesmo, né? Transpassado, na cruz nós sabemos isso, pelas nossas transgressões, e isso é claro, nós culpados, mas ele que foi ferido por causa das nossas, né, transgressões, das nossas rebeliões. A ideia aqui do texto da palavra é rebelar-se, né, as nossas rebeliões. Então, ele realmente foi transpassado, né, foi curado, né, por causa das nossas transgressões, né, e moído pelas nossas iniquidades, os nossos pecados, né, tantas coisas, né, desde Adão, o homem o homem pecou, o homem inclinou-se, inclinado ao pecado, e só Jesus pode realmente fazer isso, e ele tirar os nossos pecados, e é por isso que ele morreu, né? Por causa das nossas transgressões e as nossas iniquidades, certo? E o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha bem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus foi castigado, o castigo que ele sofreu, morte, né? Nos trouxe a paz verdadeira, a paz genuína, não é aquela paz temporária, não é a paz simplesmente porque é ausência de guerra, mas é uma paz plena, uma paz completa, uma paz total, que só Jesus Cristo pode dar. É o shalom, shalom em todo sentido amplo da palavra, que Jesus é o nosso shalom, é a nossa paz, né? É isso daí, né? É uma paz que traz descanso para a nossa alma, tranquilidade para a nossa alma. Esse é o nosso Jesus Cristo, né? Como diz o verso, né? 5, tão belo, tão bonito aí, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. O caminho que Jesus traçou, e é o caminho do Calvário, mais uma vez falando, por causa de você, por causa de mim, nós éramos culpados, mas ele assumiu o nosso lugar, a nossa culpa, para poder nos libertar, nos remir de todo pecado, tá? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um, verso 6 de Isaías aqui, Isaías 53, para quem está acompanhando, né? Ele foi, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? O Senhor fez cair sobre ele. Então imagine o peso que Jesus estava levando, caiu sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos os seres humanos, né? De todos nós, né? Naquele momento ali da cruz. E é isso daí, e ele suportou isso por você, por mim, ele morreu, derramou o seu sangue por você e por mim. É isso daí, né? E o verso 7 diz, ele foi oprimido, humilhado, que a cruz dá essa ideia clara de humilhação total de Jesus Cristo, né? Ele foi oprimido, né? E humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Olha bem, ele não abriu a sua boca para se defender, ele não abriu a sua boca para tentar de alguma forma, vamos lá, Jesus não, digamos na linguagem aí do pessoal, né? Jesus não ajustou um advogado, né? Na linguagem, né? Jesus não procurou defesa, né? Jesus poderia ter usado dos seus poderes, né? Mas ele não o fez, porque, claro, não tinha sentido fazê-lo, porque ele tinha uma missão, e a missão dele era morrer pelos nossos pecados, né? Então ele foi oprimido, ele foi humilhado, né? E o trabalho é esse mesmo. Então ele não abriu a boca para ficar fazendo defesa, ou não chamou nenhum advogado para fazer defesa dele, nada dessas coisas, né? Ele simplesmente cumpriu a sua missão na cruz de morrer por nós, né? De dar a sua vida por nós, né? Éramos nós que deveríamos estar na cruz, né? Que deveríamos estar condenados e tal, ao sofrimento. Mas ele não, ele assumiu essa condenação, ele assumiu essa, digamos, essa execução, né? E morreu em nosso lugar, e por isso todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é salvo, né? Ele tem paz, ele é salvo, ele tem a vida eterna. Graças a Deus por Jesus Cristo Jesus, que fez isso, né? Que morreu por nós. Verso 8, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías está falando, referindo-se obviamente, né, ao povo. Ele fala, ele como israelita que como lógico, né, dentro do povo de Israel, e pensando nesse contexto do povo de Israel, ele está falando do pecado do povo, mas isso estende-se
Israel, mas isso estende-se a todos os povos, a todo mundo, né? A todas as pessoas, que a iniquidade entrou na humanidade, né? E ela tinha que sair da humanidade através do Salvador, através de Cristo Jesus, tá? Designando-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ele morreu, no caso, no meio, né, digamos assim, né, entre dois ladrões, embora um ali se converteu, mas ele morreu entre malfeitores, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo, ou seja, ele nunca enganou ninguém, ele nunca fez coisa errada, ele só fez a coisa certa, ele só cumpriu tudo direitinho que a lei mandava, né? Jesus foi assim, né? Nem dolo algum se achou em sua boca, né? Nem engano, ele não enganou ninguém, pelo contrário, Jesus só fez coisa boa aqui. Então o texto ele caminha, o profeta, ele é claro que a gente não está fazendo aqui uma análise mais profunda, mas uma análise assim, lendo o texto e comentando com muita tranquilidade aqui, mas dá para entender a profundidade do texto aqui de Isaías, né? O verso 10, todavia ao Senhor agradou, né? Moê-lo, né? Moê-lo mesmo, no sentido aqui é moê-lo, massagá-lo, né? Essa ideia, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ou seja, por toda a eternidade. Aqueles que creem em Jesus Cristo viverão por toda a eternidade. Quem não crê em Jesus Cristo, logicamente, ele terá uma eternidade de sofrimento e de morte, mas os que creem em Jesus Cristo não. Os que creem em Jesus Cristo viverão para sempre, né? Uma vida feliz, uma vida de paz. É isso daí, tá? Então ele se tornou doente, enfermo nesse sentido, ele morreu por você, por mim, para que eu e você tivéssemos, claro, a eternidade, né? Para viver feliz, né? Por isso que o texto lá de... primeiro eu vou parar aqui, né? Eu acho que já deu para entender, um texto maravilhoso, lindo. Por isso que o texto lá de João, capítulo 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não... para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, eternidade. Entendeu? Então, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho, ou enviou o seu Filho, né, ao mundo, para que todo aquele que nele crê, o que vai acontecer? Ele não vai perecer, né, mas ele vai ter o quê? A vida eterna. Tá? É isso que isso aqui também quer dizer, tá? A eternidade. Então, os seus servos, os cristãos verdadeiramente, eles vão ter, claro, né, a vida eterna, aqueles que creem em Jesus. Mas quem não crê em Jesus? Quem não crê em Jesus não creu, né? Aí não tem como, né? Porque ele morreu. Esse texto todo aqui, de Isaías 53, ele fala exatamente do servo sofredor, do Messias, que ia ver e vir, que iria morrer, né, por todas as pessoas, que iria ser rejeitado, desprezado, oprimido, moído, por todos nós, né? Ele se colocou no nosso lugar, tá? Quer ver? Nós vamos fazer a leitura aqui eu acho que aí, com o devocional, vai dar para entender perfeitamente o que Isaías está querendo dizer. O devocional é o 62, tá? Devocional 62. Projeto idealizado, projeto executado. Ou seja, o projeto idealizado foi idealizado por Deus, de mandar o seu Filho, de enviar seu Filho morrer por nós. E Jesus executou o projeto, tá bom? Então, por isso o projeto idealizado,
projeto executado. Tá? O Pai enviou o seu único filho ao mundo, ele, obediente, desceu e aqui entre os homens cumpriu com excelência a missão do servo sofredor de Isaías 53, que é o texto que nós lemos. Ele morreu, projeto idealizado, projeto executado, né? Agora é possível entender o sentido da expressão de Cristo na cruz, está consumado. Aí você entende por que Jesus falou, está consumado, porque realmente ali estava consumado toda a obra, toda a missão dele de salvar o homem, de salvar as pessoas, né? E isso, né, é o que diz claramente João capítulo 19, verso 30, né? A dívida do homem estava quitada, foi paga com o sacrifício ficário, né? O sacrifício de Cristo na cruz, né? Foi paga a dívida. O homem devia, por quê? Porque o homem pecou, ou seja, Adão pecou, o pecado entrou no mundo, o homem estava devendo. E o que aconteceu? Deus foi lá e pagou a dívida, acabou. Né? Através, claro, de Cristo Jesus, foi pago, do sangue de Jesus foi paga a dívida. Olha, agora o homem não deve mais nada a vocês, tá? Nada ao diabo, nada, né? Não deve nada. Aquele que crê em Cristo. O que não crê em Cristo permanece no pecado. Consequentemente, ele permanece, infelizmente, sob a influência e a paternidade de Satanás. É triste dizer isso, mas é verdade. Mas aquele que crê em Cristo, não. Aquele que crê verdadeiramente em Cristo, ele realmente tem a sua dívida paga, está aqui, então Satanás nunca pode querer, requerer a sua alma, porque a sua alma já é de Cristo, foi paga, né? Agora é servo de Cristo, tá bom? Muito legal esse negócio, né? Vamos lá. Qual é a dívida do homem? No jardim do Éden, o homem pecou, então fez uma dívida, logo recebeu a pena. Qual é a pena? A morte eterna. Porém, Deus, no seu infinito amor, projetou salvar o homem, porque ele não tinha como pagar a sua dívida. Eu não tinha como pagar a minha dívida para com Deus. Você tem? Eu não tenho. Não tinha e não tenho como pagar minha dívida agora com Deus. Não havia nenhuma possibilidade. Nenhum homem tem condições de fazê-lo, né? Então, porque todos nós somos pecadores, né? Agora ele não. Ele se fez pecado por nós, é diferente. Ele se fez culpado por nós, é diferente. Ele assumiu a nossa culpa, é diferente. Sendo inocente, sendo perfeito. E aí que está. E morrendo na cruz, executado lá, né? Derramou o seu sangue. Ele se tornou, no caso, se tornou não, ele é, claro, né, o Salvador, né? Ele veio para ser o Salvador, né? Ali é claro que a partir do momento que ele cumpriu a missão dele, ele realmente apareceu como o Salvador em condições plenas de salvar e de justificar as pessoas que vão a ele, tá? Então, se a pessoa não vai a Cristo, não tem como a pessoa ser justificada. Ele permanece o quê? Na injustiça, ele permanece no pecado. E se ele morrer assim, sem Cristo, é claro que não tem como ele ir para o céu, não tem como, né? Porque ele permaneceu com o pecado. Não tem, o único que pode tirar o pecado é Jesus. Tá? Esse devocional aqui são mensagens mais simples, mas eu creio que dá para entender o que nós estamos colocando aqui claramente, né? E lendo o devocional é para dar mais clareza a isso daí, tá? Então o Filho se colocou no lugar do homem, assumiu a dívida, a culpa, como se ele fosse devedor, o culpado, é isso daí. Em outras palavras, se fez pecado sendo totalmente inocente. Portanto, ele, sem pecado algum, se fez pecado para revogar a pena do homem, a morte eterna. Exatamente, ele se fez pecado para revogar a pena do homem. O homem estava condenado. Ele tem todos os homens condenados, sem exceção, ao inferno. Mas ele, aquele que crê em Jesus Cristo, ele revoga, né? Porque ele morreu para realmente fazer com que nós fôssemos justificados, né? Entendeu? É só, né, pensar aí para entender esses negócios, né?
Ele fez isso porque era impossível moral e espiritualmente ao homem fazê-lo. Nós não tínhamos condições de fazer isso, né? De morrer pelos nossos próprios pecados, porque nós simplesmente não somos inocentes, né? Nós somos culpados. Ele não, é inocente, sem culpa. Então ele pôde fazer. O nosso escape foi Jesus ter feito isso, né? A nossa salvação. E se o homem não fosse remido dos seus pecados, o seu destino não seria outro, a não ser o lago que arde com fogo e enxofre, conforme diz lá Apocalipse 21:8. É isso daí, né? Agora, sem exceção, todos os homens que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, eu digo verdadeiramente creem em Jesus Cristo, porque tem muita gente que, na verdade, tem religião, são adeptos de religiões, dizem ser cristãos, evangélicos e outros nomes, mas não seguem Jesus Cristo, não observam a palavra de Deus, não fazem a vontade de Deus, não seguem Jesus, né? Porque quem segue Jesus, automaticamente ele procura viver de acordo com o que Jesus ensina, né? Lógico, claro. Agora, sem exceção, todos os homens que verdadeiramente creem em Jesus, o Filho de Deus, estão quites com Deus, ou seja, pagou aquilo que devia, né? O Pai, isto é, livres da dívida do pecado e da sua recompensa, a morte eterna. Exatamente, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. É isso daí, simples assim. Então, se você não crê em Jesus, crê em Jesus. Se você diz assim, tem uma religião, isso não basta. Você deve crer em Jesus Cristo e verdadeiramente seguir Jesus Cristo de todo o seu coração, recebê-lo como o Salvador e Senhor da sua vida, tá bom? É isso daí. A dívida foi paga, e é claro, né? A dívida foi paga. Nós estamos quites, né? Estamos em condições, porque Jesus morreu por nós, morreu por você, morreu por mim, tá bom? É isso aí, certinho? Vamos orar a Deus nesse momento, agradecê-lo por estarmos aqui mais uma vez. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí, tá? Às vezes eu não consigo ver todos os irmãos, mas eu sei que a irmã Emilza está aí, a Maria Gloco está aí, minha prima. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós lemos hoje Isaías, o capítulo 53, tá bom? E é isso aí. E amanhã, queridos, amanhã não terá o devocional aqui, tá? Amanhã eu vou sair, então não vai ter o devocional, tá bom? Eu sei que tem alguns irmãos que sentem falta aí, mas domingo, se Deus quiser, 9 da manhã, nós estaremos falando, né, ensinando, e domingo à noite também, certinho? Se alguém quiser depois compartilhar, se achou que tem uma mensagem legal, boa para abençoar e evangelizar pessoas nesse vídeo, nessa live, então você compartilha em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus, muito obrigado que estamos aqui. Nós louvamos o teu nome por esse momento, por essa hora. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela vinda de Jesus Cristo, pela morte dele no Calvário por nós. Muito obrigado. Ó Deus, em nome de Cristo, abençoe a vida dos teus servos e servas e amigos que têm acompanhado esses momentos aqui de meditação e de oração. Toma-os em tuas mãos. Abençoe o nosso Brasil, Senhor. Nosso Brasil precisa de ti. Nosso Brasil depende de ti. Abençoe o nosso Brasil. Toma o nosso Brasil em tuas mãos. Abençoe as autoridades constituídas desta nação. Abençoe também, Senhor, eu te peço, por favor, todos os profissionais da área de saúde. Toma-os em tuas mãos. Todos, Senhor, médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, motoristas, todos que trabalham. E todos os outros profissionais que precisam trabalhar, estar aí na linha de frente, ó Deus, trabalhando nesses momentos do vírus, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda este mal sobre o Brasil, repreenda este mal da terra, em nome de Jesus. Ajude ao povo, Senhor. Toma o povo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, abençoe cada irmã, em nome de Cristo, que está ouvindo, que está orando comigo, que está falando contigo neste momento. Em nome de Jesus, as abençoe. Em nome de Cristo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, meus amados. Amanhã, se Deus quiser, 9 da manhã, eu estarei lá na primeira Igreja Batista de São João do Paraíso, tá bom?
para estar com os irmãos, a partir das 9 horas. Grande abraço, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Grande prazer estar aqui. E não esqueça, amanhã não tem live aqui, tá? Domingo, se Deus quiser, 9 da manhã, em nome de Jesus. Grande abraço. Fique com Deus.